aprovação CNH e adição de categoria. Cursos de reciclagem. Rua Manuel Francisco da Costa, 85, bairro Vieiras. Fone 3273-2633. WhatsApp 98820-7001. A Agropecuária Rancho Dresch de Guaramirim é a parceira certa para o homem do campo e da cidade, para o desenvolvimento de suas atividades do dia a dia. Temos uma linha completa de ferramentas, botas, chapéus, medicamentos para o seu animal, rações e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Agropecuária Rancho Dresch, situada na Avenida Isidoro Carlos Peixer, número 495, na Ilha da Figueira, Guaramirim. Fone Whats 47 99708 8079. Rancho Dresch, aguardando por você. Olá, tudo bem? Você está no Minuto Evolucer. Então, corre lá, pega papel e caneta e fica ligado na dica. Hoje eu vou te contar 5 coisas que acabam com sua saúde mental. Sabia que reprimir emoções e sentimentos, cobrar-se excessivamente, não se colocar como prioridade, se manter em relações tóxicas ou ainda se prender ao passado faz com que você destrua pouco a pouco com a sua saúde mental? Pois é. Diariamente, pare, respire e analise. Como você tem cuidado da sua saúde mental? Lembre-se que o seu exterior reflete o que há no seu interior. Então, que tal começar hoje mesmo a cuidar com mais carinho de você mesmo? Tudo começa muito de forma de mensagem, de meu. Nas nossas decisões, nosso comportamento. Hoje eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. 19 horas e 30 minutos. 16 graus. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um encontro, com o nosso Momento Evolucer. Eu sou a psicóloga Joyce do Espaço Evolucer e hoje, pela próxima hora, eu vou te acompanhar junto com a Rose, que está aqui do outro lado da mesa. Então vocês vão ouvir a vozinha dela, mas não vão conseguir ver ela por enquanto. Boa mas noite, gente. Então só a sombra, só o vulto. Tô tentando aqui convencer a Rose de vir pro lado de cá também. Mas ela fica mais confortável por enquanto do outro lado da mesa. Qualquer dia eu apareço. Né? Ai, tô torcendo por isso, Rose. Tô torcendo por isso. Então, gente, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Evolucer. Esses primeiros momentos sempre são difíceis, né, Rose? Porque a gente que não tá acostumado a gravar, aparecer, dá aquele friozinho na barriga, não dá? E eu acredito que mesmo com o tempo, né, as pessoas que têm mais experiência diz que mesmo assim a gente fica, né, meio perdido, nervoso. Por um lado, eu, claro, considero que às vezes é bom esse friozinho na barriga, porque faz com que a gente sempre tente melhorar, né? A gente sempre tá preocupado com o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer de melhor, mas sempre dá aquele friozinho na barriga, não tem como negar, né? E aí, acho que fecha até com o que a gente vai falar hoje. Ansiedade. Isso mesmo. Né? Quantas vezes, e vocês vão me ouvir falar muitas e muitas vezes ainda sobre ansiedade, mas hoje eu vou trazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai trazer soluções práticas para resolver a sua ansiedade. Então, olha só que bacana. E aí, Rose, quer alguma solução prática aí também para tentar resolver a tua ansiedade? Ou você não é uma pessoa ansiosa? Meu Deus, eu quero várias soluções, porque sou muito ansiosa. Nossa. A gente é muito ansiosa, mas só pra vocês terem uma ideia, eu tô sentindo o meu olho aqui, ele dá aquela tremidinha, sabe aquela câimbra? Sim. Quando você tá extremamente cansado e que você já passou um dia que, não que o dia foi estressante, mas chega no final do dia, já começa a dar o estresse do dia acumulado, vai dando aquela... Eu já tô sentindo ele tremendo aqui. Isso é um dos sintomas de estresse também, sabia? E eu já sinto, assim, quando eu tô ansiosa, que me começa a me tremer meu olho, assim. Pode até ser que talvez eu esteja um pouco ansiosa por estar aqui, mas ainda que é uma ansiedade muito positiva, né? Porque, querendo ou não, é para levar um pouquinho de conhecimento para você que tá aí de casa. Então, boa noite para quem tá chegando agora, boa noite para quem tá acompanhando a gente lá pelo aplicativo, quem tá acompanhando aqui ao vivo. A gente vai conversar um pouco. Se você quiser deixar seu comentário, se você quiser fazer alguma pergunta, vivi alguma situação que me gerou algum certo tipo de ansiedade, o que dá para fazer nisso? E você
você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade, manda sua mensagem, que com certeza a gente vai ler sim com muito carinho. Isso mesmo, compartilha com a gente, não deixa a gente sozinha, que conta. Exatamente, vai comentando aqui também, né? Isso eu acho que mesmo. Todo crescimento, a gente traz toda troca, toda conversa que a gente faz, a gente amplia muito o nosso conhecimento. A gente compartilha e a gente aprende também quando a gente compartilha. Então, se você, né, tem alguma história bacana, quer compartilhar com a gente, ou até uma situação, foi difícil de passar, mas superei, compartilha com a gente qual foi a tua experiência no enfrentamento da ansiedade, o que você tem feito para lidar com a sua ansiedade. Porque, Rose, sabia que toda ansiedade, ela não se manifesta exatamente igual nas pessoas, que cada pessoa tem manifestações diferentes da ansiedade? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Que loucura! E assim, e tem um porquê disso, porque esses dias eu falei uma situação assim, né, e a pessoa me questionou assim, tá, mas o porquê que você é assim? Daí eu respondi, eu não sei, eu sempre fui assim, tipo, eu sempre fui sei. Assim. A ansiedade, ela também não tem uma causa individual que pode dizer, é por esse motivo que eu fiquei pensando, mas por que então? Agora eu fiquei, tipo, né, me perguntando ali. Mas que pergunta interessante, hein? Sim. Que pergunta interessante, porque, veja, a ansiedade, ela é multifatorial. Então, cada pessoa vai sentir manifestações diferentes, mas também as causas que desenvolve, ou que a gente vai chamar o que desencadeia, também é diferente. E aí, olha só, se você ficar acompanhando aqui, eu vou dar algumas dicas, claro que eu não vou dar tudo mastigadinho, né? Mas eu vou dar algumas dicas bem bacanas para você entender como você pode fazer para encontrar esse disparador, para você encontrar. Então, talvez até o final do programa você já tenha pelo menos assim, como chegar nessa resposta. Porque agora talvez você diga assim, mas eu acho que eu nunca vou chegar. Vai, né? E daqui a pouquinho eu vou te dando algumas dicas que vão te direcionando a como fazer para identificar o que dispara a tua ansiedade. E aí a gente vai ter que se olhar, se observar, né? Autoconhecimento. Aproveitando aqui para cumprimentar quem está chegando aqui, ó, o Moacir dos Santos, ó, ele está compartilhando e dizendo, sei o quanto é ruim a ansiedade. A Ivanir também, eu vou só ler o Becker lá do final, né? Zancanaro, também que Zancanaro não é tão difícil. Agora, geralmente eu sou ruim para dizer nome, mas agora eu consegui, né? A Ivanir está dizendo boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abordar aqui sobre soluções práticas para a gente resolver a nossa ansiedade. Lembrando, como a gente estava comentando aqui com a Rose, que não tem um fator único que traz, que causa, que é o que desencadeia a ansiedade, e que também cada pessoa ela vai ter manifestações diferentes. Mas a gente consegue, sim, entender a causa do porquê, né? Só que, né, Rose, que não é uma pergunta tão fácil de a gente fazer e imediatamente a resposta vem à mente da gente. Não é bem assim que funciona. Sim. Já me falaram assim também que, você tem ansiedade porque você não se sente segura no que você está fazendo. Será? Pode ser. Mas aí a gente vai dizer que... Mas será que tu vai estar alguma vez seguro 100% em alguma coisa? Essa é a questão, né? A gente nunca vai estar completamente segura. Então. E sabe o que é interessante? Porque quando a gente fala sobre ansiedade, a gente acha que tem um tipo só, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, nós nascemos com ansiedade, ela é uma emoção. E como uma emoção, ela é natural ao nosso organismo. Por quê? Porque ela antecipa todas as situações que nos é perigosa. Então, a ansiedade ela é extremamente necessária porque ela ativa a emoção do medo, ela ativa a emoção da insegurança, para dizer que uma situação que a gente vai viver, ela pode ser perigosa, ela pode colocar a gente em risco. O problema aí é quando essa ansiedade, a gente começa a perceber que ela atrapalha nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na rotina do dia a dia. Quando eu percebo que a ansiedade disparou um medo que me paralisa, que me impede de fazer algo que eu gosto, de fazer algo que eu desejo, ou então que ela vai começar a prejudicar as minhas relações com outras pessoas. A ansiedade, ela tem algumas manifestações na nossa mente. E quando essas manifestações acontecem, a gente começa a ter pensamentos que nem sempre são reais. Na maioria das vezes, eles não são reais. E aí começa a vir um monte de medos e inseguranças que ficam fora do nosso controle. Você tá rindo, porque você já alguma sentiu. coisa que a gente vai fazer, né? A gente imagina, meu Deus do céu, você imagina uma coisa totalmente diferente, né? Isso. Quando essa coisa realmente acontece,
Tipo, aí você pensa, meu Deus, não era nada aquilo que eu tava imaginando. Eu acho que é exatamente isso. É mais tranquilo do que eu imaginava. E na minha cabeça era tão difícil, era tão... É interessante porque na maioria das vezes o que a gente imaginou não acontece. Que coisa, não né? É verdade? Pra que essas imaginações que não precisa? Não precisa, a gente cria a maior parte dos nossos monstrinhos. Sim. É a gente que cria, né? A Ivanir tá dizendo que o tema é muito bom, né? Eu acho que além do tema ser muito bom, que eu sou bem fã, tá, Ivanir? Eu gosto muito da ansiedade. Quando alguém chega dizendo, eu odeio sentir ansiedade, eu digo, gente, a ansiedade ela é positiva porque ela nos conecta com a nossa essência. Então não teria como a gente conviver com outra pessoa, a gente viver nesse mundo sem sentir a ansiedade. O problema é quando a ansiedade ela deixa de ser um estado natural e ela se torna uma ansiedade clínica ou a que a gente vai chamar de um transtorno mental. É nesse ponto que ela realmente atrapalha, mas a ansiedade não é ruim, desde que a gente saiba formas de manejar essa ansiedade. E aí a gente vai entrar também num ponto que é a gente conseguir entender como que esses gatilhos se manifestam na gente, né? Como que eu vou saber se a minha mente está produzindo pensamentos sadios ou se esses pensamentos estão adoecidos? Então a primeira ponte que você pode fazer é se perguntar, o que você está pensando? Ajuda de que maneira você a resolver o problema que você está enfrentando? Jesus, né? A vontade de pegar e desligar ali, ó. Tu não pensa nada agora, deixa pra quando acontecer, né? A vontade que a gente tem é isso, né? E aí a gente vai entrar dentro disso, porque olha só, a Rose tá trazendo vários sintomas aqui de uma ansiedade social, tá, gente? É que eu tô falando que eu sou assim, é essa sensação que eu tenho. Eu vou desligar um pouquinho a minha mente aqui, porque ela tá pensando tudo errado. Deixa acontecer pra ver se realmente é isso. Porque sempre, nunca é como a gente imagina, nunca. Pelo menos pra mim, né? Vocês aí de casa falam, eu imaginei tal coisa que ia ser assim, foi assim? Porque pra mim nunca é. Geralmente eu crio um bicho de 7 cabeças e na verdade ele só tem 2, né? Aí eu me quebro porque aí eu tenho que dar jeito às vezes de me organizar e ver que o meu bicho não era tão grande assim quanto eu tinha imaginado. Aí eu que lute pra resolver, né? Que lute. Mas você aí de casa, já teve alguma situação onde você vivenciou um problema que quando você olhou à primeira vista ele parecia muito difícil, mas que quando a situação se resolveu ou quando você foi lá e enfrentou, depois você percebeu que não era nada daquilo que você tinha criado, que você tinha manifestado? Compartilha aqui com a gente, deixa a gente saber como que a tua ansiedade se manifesta em você. Quando a gente fala sobre o transtorno de ansiedade, né? Porque como eu falei, a ansiedade é uma emoção natural e que ela é importante para que a gente tenha segurança, que a gente não se coloque em situações de perigo, né? Então é aquele estado de alerta. Quando a gente está nesse estado de alerta, quais são as reações do corpo? Tensão. A gente está preparado com uma carga de adrenalina para que a gente possa lutar ou fugir. Então o corpo da gente, quando ele está estressado, quando está dentro da ansiedade, sempre vai estar nesse movimento. Quando a ansiedade ela é natural, vai vir essa carga e você vai se dar conta. Nossa, mas não é assim tão perigoso. Você vai trazer o emocional pro racional. E aí você consegue processar, deixar fluir mais tranquilo. A parte do processamento ali do sistema límbico vai estar funcionando e você vai conseguir ver que a situação que você está vivendo ela não é tão perigosa, que as coisas que você está vivendo elas são naturais e que é para você se superar. É como chegar aqui e ter que falar aqui na frente de cada um de vocês, e eu pensar, nossa, dá aquele frio na barriga, mas é importante o que eu tô fazendo, é bom pra mim, eu cresço, eu consigo aprender ainda mais quando eu compartilho, quando eu falo, quando eu ouço que a Rose tá trazendo uma dúvida, uma pergunta, aquilo faz com que o meu repertório também aumente, então a minha ansiedade começa a diminuir, como tá acontecendo exatamente agora. No início, quando eu tive que falar ali, que a Rose disse, tá gravando, nossa, aquele revertério aqui na barriga, gente. Eu tô ansiosa aqui sem estar gravando. Começa a dar aqueles calorão. A minha ansiedade se manifesta com vermelhões, né? Então eu fico vermelha, eu fico com calor. Mas ao passo que as coisas vão acontecendo, eu vou vendo o pessoal compartilhando, isso me deixa muito feliz, eu né? já fico as mãos geladas, a minha mão tá gelada também. E suada. Isso. E aí a gente vai ficando mais calma, né? Olha tudo só que começa legal. A fluir mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E aí a gente começa a ficar mais calmo e mais relaxado. Isso é uma ansiedade natural.
Agora, se essa ansiedade ela não passa depois que o negócio começou, ou depois que já concluiu, eu vou para casa e eu ainda fico lá sofrendo com aquilo, opa, o que está acontecendo? Porque a situação de perigo já passou. Por que eu continuo sentindo esse estresse? Por que eu continuo me sentindo num estado de alerta? Por que eu imagino que alguma coisa em algum momento vai acontecer? Porque talvez ela já não seja mais uma ansiedade natural, ela já seja uma ansiedade clínica que vai ter outros sintomas e que vão me deixar extremamente cansados, que não vão me deixar dormir à noite, que vai me fazer perder o apetite. Ou às vezes a gente se cobra, né? Eu sinto assim, às vezes, nossa, eu me bananei toda lá e eu não consigo aceitar, meu Deus. Eu que não vergonha. Sim, que vergonha. Porque agora estão me julgando, agora estão falando. Né? Então eu fico assim, aí que nem você falou, acaba atrapalhando, só que eu penso que a gente não deve se cobrar. Tu conseguiu entregar de fato o que tu tem e não adianta você se cobrar. Exatamente. Na próxima, ser você perfeita. levou um aprendizado para fazer algo diferente, algo que porque você não tinha feito feito nessa. Porque a gente se cobra nessa. sempre ser 100% e a gente nunca vai ser 100%. Nunca. Por mais que a gente tenta, a gente vai realmente conseguir dar o nosso melhor. Mas às vezes pro outro não é o suficiente e tá tudo bem, né? Sim. Aproveitando e já dizendo boa noite pro Jair José Pereira também, que tá acompanhando a gente aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje, Jair, nós estamos falando aqui, ó, sobre ansiedade. E eu vou te entregar daqui a pouquinho algumas soluções práticas para te ajudar a resolver tua ansiedade. Então vem com a gente aqui para você conseguir entender um pouquinho, recapitulando o que a gente já falou até agora, né? A gente fez uma diferenciação entre o que é ansiedade natural, que é aquela necessária para o nosso organismo, mas também sobre aquela ansiedade clínica, que é aquela que atrapalha o nosso dia a dia, aquela que faz com que a gente não consiga dormir, nem se relacionar direito com os outros, aquela que faz a gente ficar alimentando pensamentos o tempo todo, né? E aí vai gerando outros gatilhos também que vão causando desconforto. Que eu acho que é se cobrar demais, né? Porque não tem Isso. porquê, né? E é interessante porque esse sintoma que você está falando são sintomas da nossa mente. Mas a gente tem sintomas em 3, eu vou dizer tríade, né? Em 3 aspectos diferentes, que eu vou chegar lá também daqui a pouquinho. O importante é a gente entender que quando nós falamos também de transtornos de ansiedade, nós falamos de diferentes tipos de ansiedade. Ela não se manifesta igual em qualquer pessoa. Então, tem pessoas que vão ter dificuldade de interagir com outras, que vem muito dessa linha que você traz sobre medo de ser julgado, autocobrança, se exigir uma perfeição que você pode não alcançar. Quando você se cobra por determinados resultados que, na verdade, foi apenas você mesmo que criou. São coisas que você vai enfrentando, então medo de estar num lugar público, porque pode ser que todo mundo esteja te olhando, medo de você estar dentro de uma situação onde você tenha que palestrar ou falar na frente de muitas pessoas, ou até mesmo de ir para a escola, onde as pessoas não parece que estão todas olhando para você, como se tivesse assim uma luz vermelha piscando em cima da tua cabeça. Eu já senti isso, tá? Nossa! E quando a gente fala disso, claro que não dá pra gente fechar um diagnóstico com alguns sintomas, mas isso trata-se muito mais de uma ansiedade social, que é a dificuldade de você interagir com outras pessoas. E você adota alguns comportamentos como manter-se calado, isolado, você não se torna tão comunicativo, você é aquela pessoa que sofre muito quando tem que fazer uma apresentação, você é uma pessoa que sofre muito para se apresentar ou para se mostrar para outras pessoas, né? Claro que isso aqui que eu tô falando é algo muito superficial, que existem outras características, outros critérios que precisam ter para que seja fechado um diagnóstico de um transtorno. Então, aquelas coisas que a gente vê na internet, gente, elas não são tão simples, tá? Então, quem aí já se diagnosticou a partir do que ouviu na internet, ou ouvi brevemente o que a Joyce estava falando lá, eu já vi que é um diagnóstico. Gente, não é assim. A gente tem que avaliar qual é o nível de sofrimento para a pessoa, qual que é a forma como a vida dela está sendo prejudicada por esses fatores, para que a gente de fato consiga olhar para essa situação e dizer, realmente ela se encaixa dentro de um transtorno. Então, coisas que a gente fala são aleatórios, tem todo critérios que precisam ser investigados,
Geralmente não é feito por um profissional só, tá? É necessário que outros profissionais vejam a mesma coisa que a gente tá vendo, então não é algo tão simples, não é pegar um testezinho lá da internet. Cada caso é único. Isso, cada caso é único. Então tem situações que pra mim que vivi foi muito traumática e pra outra pessoa que passou algo muito similar àquela tirou de letra. Aquilo não foi nem de perto um trauma pra ela. Então tudo isso é muito singular e tem que ser olhado na sua individualidade. Não dá pra gente colocar tudo num aparato aí, né? Só que tem muitos transtornos que são diferentes. Como a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade, tem a fobia social, tem o estresse pós-traumático, que é algo muito difícil. Você viveu uma situação de estresse, um assalto, uma situação de violência física ou sexual, ou um acidente onde você teve combatentes, né, que vêm de guerra, ou várias situações que vêm de grande impacto e que te causam um sofrimento emocional. Também pode, depois de até 6 meses, você manifestar sintomas de ansiedade, que é um tipo. Então, a ansiedade, ela não se trata tudo igual também. Quem tem estresse pós-traumático é de uma maneira. Quem tem fobia social é de outra maneira. Quem tem fobias mesmo, que são... Sabe quando você tem... medos específicos, eu não posso ver uma aranha porque determinadas coisas... Então, tu adivinhou, eu tenho um monte de medo de aranha, tu adivinhou dizer. Então tem algumas coisas que são específicas, eu não posso andar de avião que me desencadeia crise, eu não consigo entrar dentro de um elevador fechado porque acontece isso. Então tem alguns tipos de ansiedade que são específicas, você sabe do que você tem medo. Você tem medo de entrar no elevador fechado, então você não vai entrar no elevador. Você tem medo de aranha, então você não vai, você vai evitar. Então alguns comportamentos são diferentes também dentro de cada transtorno. E claro que tem outros, né? Eu tô falando só de alguns. Mas eu acho, na minha opinião, o mais difícil, talvez que seja de identificar, é o que eu mais trato no consultório, que é a ansiedade generalizada, que é o TAG, que a gente conhece muito. Por quê? Não existe uma causa específica. E essa é a mais difícil, porque você não sabe contra o que você está lutando. Quando você sabe que é de uma aranha, que você tem medo, você evita. Sim, tu evita. Mas né? quando você não sabe identificar qual é o disparador, eu acho que as pessoas que vivenciam a TAG são as que mais sofrem, porque elas nunca sabem o que pode acontecer. Mas por que eu fico assim, né? Exatamente. Elas simplesmente estão sentindo. E isso é muito difícil. Agora que eu tô vendo, meu telefone tá tocando aqui, gente. Agora eu olhei de volta pras mensagens e eu vi que tem comentários aqui. Então, antes que eu pegue o rumo de volta, vamos comentar. O Moacir tá dizendo, meu remédio que eu encontrei foi nas atividades físicas e na dança. Perfeito. Porque quando você faz o movimento, tanto de atividades como de dança, você libera as emoções que estão... Opa, eu batendo no microfone aqui. Você libera as emoções. Quando a gente fala sobre enfrentar os transtornos de ansiedade, o adoecimento mental de uma maneira geral, assim como a depressão também, a gente fala sobre encontrar formas de segurança, seguras, de você expressar a emoção que você está sentindo. Quando você vai guardando emoções dentro de você, elas vão prejudicando a sua saúde. E nas atividades físicas, você consegue liberar essa energia, você consegue colocar para fora. Então imagina que a ansiedade, as emoções mais fortes que ela desperta é o medo, a insegurança, sentimento de injustiça e o sentimento de raiva. Gente, tem outras, tá? Mas dentro da minha prática clínica, hoje as emoções que a gente mais encontra com maior dificuldade de extravasar são essas, tá? Quando você se depara com essas emoções e você não consegue encontrar um espaço seguro para colocá-las para fora, é como se elas ficassem andando aí dentro de você até encontrar um local para poder sair. E as atividades físicas ou dança, elas fazem exatamente esse movimento, elas dão vazão. Então, quando você vai lá fazer uma atividade, sei lá, de caminhada ou de corrida, sabe toda aquela preparação que o teu corpo fez para lutar ou fugir? Ela sai através da caminhada. Que bom, você tranquiliza. Você tranquiliza. Então, aquela tensão que você tem nos braços, quando você vai fazer uma caminhada, você está movimentando os teus braços ou mesmo na dança, você faz com que aquela emoção, ela se movimente e se liberte. Porque quando a gente está ansioso, existe uma carga de adrenalina que é disparada.
E o que a gente você fica faz? tenso, o corpo ali, né, Exatamente. preso, parece. Parece preso, porque imagina, quando você tem uma parada cardíaca, o que eles fazem? Injetam adrenalina para que o batimento cardíaco volte a acontecer. Agora imagina se o teu corpo fica lá recebendo adrenalina o dia inteiro, e você não faz nada para colocar isso para fora, que você não faça nada para manifestar num lugar seguro essas emoções. Então, essas emoções, elas precisam existir. Não tem como você dizer assim, mas eu não quero sentir isso. Esquece, você vai sentir de qualquer maneira. O que você pode fazer, ou você pensar o que você pode fazer com ela. Não tem como deixar de existir o sentimento. E eu acredito que vai ser posto para fora de qualquer forma, se tu não escolher uma boa forma, digamos assim. Exatamente. Vai chegar num ponto que você vai acumulando, e daí o pote jeito transborda. Vai sair. E aí, às vezes, quando esse pote transbordar, não vai ser exatamente do jeito que você queria, né? Então, você encontrar um lugar seguro para colocar isso para fora, perfeito. O Adriana Lopes também tá chegando. Boa noite, Adriana, tudo bem? O Ivaí fez uma pergunta aqui, ó. Quem em casa é o mais ansioso? Olha que bacana aí, gente. Responde pra gente aqui, compartilha como é que tá sendo essas experiências aí pra vocês, o que vocês estão ouvindo aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Porque não adianta eu e a Rose ficar aqui conversando se nada do que a gente tá falando faz sentido. Exatamente. Né? Conta pra gente a história de vocês, compartilha com a gente. Já se sentiu? Na casa de vocês, quem é a pessoa mais ansiosa? Conta pra gente aqui. Tem gente que tem tantos sintomas, às vezes dor de barriga quando vai fazer alguma coisa. Esses dias uma pessoa falou assim, se eu for fazer um curso, eu não consigo dormir à noite. Eu pensei, meu Deus, às vezes eu sou assim também, determinadas coisas eu não consigo dormir. E eu pensei, meu Deus, eu cheguei que era só eu que era assim. Não, tá vendo? Tem muita gente. Sabe o que é mais legal? Nossa. É quando a gente encontra um espaço onde a gente pode compartilhar tudo isso e a gente percebe que a gente não é sozinho. É tão que bom tem pessoas isso, que né? vivem coisas muito parecidas, sabe? E isso não que resolve os nossos problemas, mas tira a gente daquela angústia. Porque tu fica ali se sentindo o ET do planeta, né? Tu acha que, é só comigo que acontece só comigo isso. acontece essas coisas, né? Aí quando tu escuta de uma outra pessoa, né? Eu acho que te conforta ali que não... Sim, é muito interessante. Não é só você, é normal, né? E você sabe que pensando nessas situações, a gente está desenvolvendo agora no dia 22/7, às 14h30, a gente vai ter o Tarde com Elas. O Tarde com Elas vem com essa pegada. É um encontro para mulheres que já passaram ou que sofrem ainda com ansiedade. Por que a gente pensou nisso? Primeiro, porque às vezes a gente está vivendo uma situação, um tipo de vida que a gente não quer mais viver, que a gente sabe que precisa fazer uma mudança, mas é difícil conseguir dizer assim, por onde que eu vou começar? Qual vai ser o primeiro passo que eu vou dar? E isso às vezes sozinho é muito difícil da gente conseguir perceber. Então a gente vai fazer esse encontro, que é o Tarde com as Mulheres, que é justamente para a gente conseguir olhar para aquela situação que ela está vivendo e conseguir ajudá-la a encontrar por onde eu posso começar. Quais são os resultados que eu vou ter se eu começar por aqui ou se eu começar por lá, né? A ideia é que no final do encontro, cada uma consiga ampliar o seu repertório, de entender por que estão ansiosas, o que de fato vai precisar mudar e ser positivo na vida, porque às vezes a gente acha que precisa começar por um lugar e a gente vê depois que talvez não foi uma boa decisão, né? E a gente diz, eu tô com problema no relacionamento. Mas às vezes o problema do relacionamento não tem nada a ver com o relacionamento. Tem com a falta de tempo, porque você tá trabalhando demais, porque você passa a maior parte do tempo fora, você tá ficando muito tempo trabalhando e esquecendo das relações, da família, e a pessoa que tá ali em casa tá te cobrando porque ela tá carente, porque ela tá se sentindo esquecida, porque ela não tá mais se sentindo amada. E aí você diz assim, cara, eu sou obrigada a me livrar desse relacionamento. E aí você olha, não tem nada a ver com relacionamento. O problema é na quantidade que você tem trabalhado, na divisão das coisas que você faz. Como que você divide o teu tempo? Você consegue dividir entre casal, entre a casa, entre os pais, entre os filhos? Precisa ter um tempo separadinho e de qualidade, Exatamente. Né? A gente precisa ter a nossa roda da vida equilibrada. Sem o celular. Sem o celular, porque o tempo que a gente tá no celular... Vai passear, vai tomar um café, vai namorar sem o celular. Sem o celular. Tempo de qualidade. Né? Desde quando a gente tem isso? Olhar um pra cara do outro, que hoje em dia, gente, é tão difícil. Eu vejo um monte de casal assim, cada um com o celular.
E nem sequer olham um pra cara do outro. E eu acho que pra quem tá sendo abandonado, é uma sensação muito triste, não é? Porque você tá ali do lado... Sabe que teve uma situação que eu atendi de uma pessoa... Na verdade, ela não era um paciente, tá? Ele chegou pra fazer a venda de um produto. E aí, eu saí uma sessão grátis. E uma das queixas dessa pessoa foi justamente assim, ó. Depois que a minha esposa teve o filho, a gente já não tava muito bem antes. Mas depois veio o filho. E depois que esse filho surgiu, eu me tornei invisível para ela. E aí ele trouxe que, como um sentimento de raiva, uma vontade de punir essa esposa por não enxergar mais ele no relacionamento, por olhar completamente só pro filho, mas não mais para ele tinha vontade em alguns momentos de trair ela, como se fosse uma sensação de tô me vingando de você porque você tá me deixando de lado. E aí ele trouxe, mas quando chega na hora, não é isso que eu quero fazer, porque eu amo ela, eu só queria que ela me visse. E aí, a partir daquele momento, eu entendi o quanto que às vezes a gente também é falho. Não vou dizer que a mulher tem que ficar olhando o marido. Mas quantas de nós, quando a gente se torna mãe, a gente de fato não esquece o nosso marido? Porque a o filho é a prioridade. mais focada pro filho, né? Exatamente. Só que aí a gente esquece de uma coisa. O filho não é nosso. O filho vai crescer e o filho vai embora. Ele vai encontrar as parcerias dele, ele vai encontrar os amigos dele, ele vai sair de casa. E sabe quem vai ficar com a gente? O nosso marido. E se a gente perdeu esse vínculo, se a gente não construiu mais essa relação... E será que ele conversa com ela? Será que, ele faz alguma coisa, assim, pra eles ficarem juntos? Eu acredito Às que vezes, esse movimento... na situação, eu acredito que não. Teria que ter estratégias dele também, né? Exatamente. E aí a gente percebe duas coisas. Ela esqueceu completamente dele porque na relação ela não era bem sucedida. Então quando ela foca no filho, ela pelo menos sente que em alguma coisa ela é boa, porque mãe ela é muito boa. Só que ao mesmo tempo, não olhando para esse marido, faz com que esse vínculo se perca. E quando esse filho sair de casa, não existirá mais relação. E aí o que acontece? O casal porque olha não tá um pro sendo outro. Construída nada, Isso. foi deixado de lado. Os dois né? deixaram de construir. Ele não faz nenhum movimento de se incluir naquilo que a mulher tá fazendo. Só que daí quando chega na vida adulta, um olha pro outro e diz, cara, quem tu e é? agora? Eu nem sei mais quem tu é. Nem te conheço mais. Porque a gente não se conversa, a gente não se comunica. Então, muito dos casais ficam nisso. A responsabilidade não é só da mulher. É do homem também perguntar. Então, aonde eu falo que vai tomar um cafezinho, deixa o celular em casa. Exatamente. E brinque de olhar um pra cara do outro. Falar qualquer coisa. Eu cobro muito isso, sabe? É de conseguir, literalmente, manter os dois, dividir tempo. Eu sou mãe, eu sou pai, mas às vezes eu sou marido e às vezes eu sou esposa. Isso, tem que ter o tempinho certinho pra cada coisa, né? Essa divisão, ela é importante. Senão vai acontecer, quando os filhos criarem 18, 20 anos, vão sair de casa. Se bem que agora os filhos estão saindo com 30, né? Vão namorar e não vou nem lembrar. Não, e aí ficam dois estranhos dentro de casa. Sim. Isso é meio assustador, né? Às vezes eu olho pro meu marido e fico pensando, será que daqui uns 10 anos eu vou saber exatamente quem tu é? Isso é uma preocupação que fica me martelando de vez em quando, né? O Moacir tá dizendo que o nosso conteúdo tá super explicativo e agradece pelas nossas explicações. Que bom que tá fazendo sentido. Ele ainda completa dizendo que ele acredita que hoje um dos gatilhos que desperta uma enorme ansiedade é o famoso celular. É o que eu falo, da minha opinião, de você olhar aquilo ali. Todo mundo tem vida perfeita. Meu Deus, aí eu choro, só eu que não tenho vida perfeita, né? É essa visão que eu tenho, só que não é, gente. Não. Porque tu vai postar só o bom da tua vida. Da onde que tu vai postar um problema? Da onde que tu vai postar os perrengues que tu tá passando? Não, né? Não, você vai querer mostrar só o que é bonitinho. Você não quer mostrar os perrengues. Aí tu vai naquela onda que pronto. Até porque quando a gente tá atrás das câmeras, a gente tá chorando, tá borrada, com a maquiagem toda rebocada, né? Homem não vai querer muito mostrar, porque daí vai ser um sinal de fragilidade, e fragilidade com masculinidade parece que não se conversa de vez em quando, mas se conversa, né? E aí a gente vai tentando esconder algumas coisas, tentando mostrar pro outro que a gente tá bem e a gente não tá. Tá vendo? E aí, sabe o que é pior? Às vezes a mente da gente, como ela tá adoecida, ela vai produzindo pensamentos que a gente vai tomando como verdade. Sim. E aí nós vamos tendo respostas que são adaptativas.
mas elas não correspondem à realidade. E aí a gente volta para aquele contexto de explicar, tá, mas como é que a gente vai entender então? Como que eu vou pensar? Gente, qualquer emoção, né? O nosso sistema, eu já falei isso em vários outros programas e eu continuo repetindo, não me canso e nem quero parecer não ser repetitiva, porque eu quero me tornar repetitiva nisso, porque enquanto a gente não tomar consciência disso, a gente não vai conseguir eliminar essas emoções que a gente tem como negativa. A gente vai continuar repetindo e sentindo e sentindo. Nós temos sempre a tríade, emoção, que a gente gera um sentimento, né, que vai influenciar como a gente pensa, e o como a gente pensa vai influenciar o nosso comportamento. Então, quando a gente olha comportamentos, os comportamentos geralmente são sintomas, eles não são atos isolados. Fulano de tal agiu com grosseria. Mas a grosseria foi só um sintoma. Em algum momento ele pensou algo distorcido e essa foi a melhor resposta que ele imaginou para aquela situação. Então, quando a gente tem alguns comportamentos, às vezes, como eu fico lá olhando o tempo todo no celular. Tô lá o tempo todo olhando no celular. Será que eu não tô querendo fugir da minha realidade? Hoje até a Carol brincou comigo porque... se alimentando de coisas ruins. Ruins, porque aquilo não vai te ajudar, não resolve o teu problema. Lembra como que mexer no celular vai resolver o problema que eu tô vivendo? Não vai. Tu fica ali meio que perdendo tempo e olhando a vida dos outros que estão mostrando o que querem, o bonitinho que não existe. Aí você se ilude que a tua vida... Né? Quantas vezes? Sabe que teve uma das primeiras coisas que pra mim, às vezes eu sou muito literal em algumas coisas, sabe? E aí eu lembro que quando eu comecei a mexer nas redes sociais, eu lembro que teve um comentário de uma pessoa que disse, ela postou assim que ela estava fazendo determinada coisa. E era uma psicóloga conhecida também. E eu fiquei olhando e pensei, cara, ela não pode estar fazendo isso, porque eu acabei de falar com ela e ela não tá fazendo isso que ela tá dizendo. E aquilo me deixou tão incomodada. E aí depois, na hora, eu mandei mensagem, eu disse assim, fulana, como assim? Se a gente acabou de conversar e você não tá fazendo isso, como é que você postou aqui? E aí ela disse assim, Joyce, a gente cria conteúdo pra postar durante toda a semana. Isso aí é uma coisa que eu já fiz, mas as pessoas não precisam saber que eu não fiz hoje. Então eu programei e coloquei lá. E eu fiquei pensando, caramba, será que eu posso fazer isso? Mas eu me senti extremamente mal com isso. Eu tive muita dificuldade de abrir mão das minhas redes sociais, principalmente a da clínica, para que outra pessoa fizesse por mim. Porque eu sentia que eu estava trapaceando quando não era eu fazendo esse movimento. E isso era muito sofrido para mim. Só que aí eu comecei a entender que as pessoas não são elas, na maioria das vezes, que estão ali. Aquilo que elas estão postando é um recorte da realidade. Nem foi agora, foi há 2 anos atrás. Às vezes, e agora muita que tá postando. coisa a pessoa posta o que ela gostaria de fazer, digamos assim, algumas frases assim, sim, né? Tipo, o que ela gostaria de fazer, não o que ela tá fazendo. Então, uma coisa assim, muito irreal. É irreal. E aí, conforme a gente vai evoluindo dentro desse ramo, né? A gente começa a perceber que, gente, não tem condições. Quando você olha lá, se você for fazer uma estratégia de marketing, eles vão dizer pra você que você tem que postar ali pelo menos 16 stories por dia. Gente, eu não trabalho se eu tiver que fazer Como isso. assim? Não tem condições, não tem condições. Então, existem coisas que vocês vão olhar, principalmente na minha, e eu tenho certeza que na das outras eu aprendi com os outros, então isso deve estar acontecendo, porque aquilo que a gente está vivenciando nem sempre é naquele momento, nem sempre é exatamente daquele jeito. Então, as coisas que vão lá pro feed, aquilo é criado em outro momento, aquilo é pensado para despertar um desejo em você, para que você olhe e você queira aquela vida, que você compre aquele produto. Isso é estratégia. Gente, isso a gente tem que contratar uma empresa para fazer, porque às vezes a gente nem consegue fazer sozinho. Então, não é todo mundo que tá ali postando coisas bonitinhas que é verdade. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente está se alimentando, sim. Porque às vezes isso ali só vai atrapalhar e não vai resolver o nosso problema, né? E aí, eu acho que eu sempre acabo fugindo muito do conteúdo, né? Não tem Mas como, eu até né? anotei, gente, pra mim não me perder, porque eu sei Voltando aqui. a gente vai voltar. Mas então, olha só, gente, o quanto é importante a gente entender quais são as reações da nossa mente, quais são as reações... Tem uma perguntinha da Adriana, Joyce. Eu não tô enxergando a perguntinha dela. Você pode Aí ver? vai que se encaixa já no que você for. Agora tá aparecendo, ó.
Como se libertar de traumas do passado? Tenho muitas fobias e medo. Então, é difícil dizer quais são as fobias e traumas que você tem. E talvez nem você mesma hoje consiga dizer, Adriana, quais são. Mas a gente tem que começar por algum lugar. E às vezes você não vai passar ali por um atendimento, vai se livrar de todos os seus traumas, de todo o seu passado. Mas uma coisa precisa acontecer. O teu passado, os traumas que você viveu, não definem quem você é. O que você já vivenciou tornou você a pessoa que você é hoje. Só que a partir de agora, você pode ser o que você gostaria. Desde que você trabalhe para se tornar aquela pessoa. Construir uma nova versão, né? E eu brinco que a terapia, por isso que eu acabo sempre chamando gente para terapia, porque eu acho que todo mundo poderia fazer, para se libertar, geralmente mesmo, sabe, de traumas, de coisas do passado, mas entender que aquilo foi uma construção para a tua história, que foi necessário para você se tornar a pessoa que você é hoje, mas hoje você não vive mais lá. Então, uma das coisas, e a gente vai trabalhar isso até no grupo do Tarde com Elas, tá? É a gente conseguir entender que tem alguns traumas que eu vou chamar de cristalizam pensamentos, eu vou dizer isso. Que dependendo da idade que a gente vivencia, aquele trauma faz com que a gente se paralise naquele evento, emocionalmente. Então vamos supor que você vivencia uma situação difícil lá na sua infância com 7, 8 anos de idade. O teu corpo continua crescendo, mas a sua emoção ela está presa naquela idade. E você vai crescendo, o teu corpo vai crescendo, mas você continua sendo guiada por aquela emoção ou pelo medo de sentir aquilo de novo. Arrastando aquele peso. Arrastando aquele vida, peso. Nossa. Então você começa a evitar determinadas situações para não sentir aquilo de novo. Só que aí você deixa de aproveitar coisas que você gostaria, só pela possibilidade de sentir aquilo. Você deixa de fazer. Eu sei que às vezes parece meio complexo, tá? Pra não passar por aquilo de novo, a sensação assim. Então a gente vai encontrando várias respostas que são adaptativas pra gente se proteger. Não quer dizer que essas respostas são certas ou as melhores, mas a gente toma com medo da gente se proteger, para não passar por um trauma de novo, para não se expor daquela maneira. Só que ao fazer isso, nós vamos criando outras marcas, porque você tá tão presa àquela memória, àquela lembrança, que você vai deixando de viver, você vai perdendo oportunidades, você vai deixando de fazer coisas que poderiam trazer novas visões, novos jeitos de pensar, por medo de passar por aquilo novamente. Então, veja como aquela situação, aquele trauma, ele continua guiando a tua vida e ele continua controlando. No processo de psicoterapia, de autoconhecimento, não precisa necessariamente ser a psicoterapia, mas existem outras formas, outros recursos também de você se autoconhecer e de você entender que aquilo não pode definir quem você é, que quem deve controlar a situação ou não é você. Eu gosto muito da ideia da gente trabalhar a conversa, não de reviver a situação, mas é de depois de um tempo você conseguir olhar enquanto adulta para a mesma situação que você viveu no passado e se permitir tomar novas decisões, fazer novas escolhas e olhar para aquela situação e dizer, poxa, com 5, 10 anos eu não podia tomar decisões, mas agora enquanto adulta eu não preciso mais carregar esse fardo. Eu posso fazer determinadas coisas porque agora, se eu passar por uma situação parecida com o que aquela criança passou, eu tenho recurso para lidar. Às vezes a gente não se dá conta disso, a gente continua arrastando um sentimento ou um medo de uma criança de 10 anos, de uma criança de 8 anos, só que a gente esquece que agora não tem mais essa idade, a gente já está com 20, com 30 e que a gente já agiria de uma forma diferente. Então eu gosto de trabalhar essas curas de crianças interiores, eu gosto de a gente visitar aquele passado num sentido, e aí eu brinco muito porque eu acabo usando algumas induções, que eu vou chamar de induções hipnóticas, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa e você consegue criar várias coisas através dela. Então, quando você está num espaço seguro e tranquilo, como o caso da psicoterapia, eu acabo usando através, a gente começa com uma meditação, você pode, através dessas situações, vivenciar aquela situação, mas agora com segurança. Então, é de você se colocar de novo dentro daquele espaço, com aquelas mesmas pessoas, mas agora acompanhando a sua criança de tantos anos com a adulta que você se tornou hoje. E você vai gerar a segurança que ela precisa. Então esse é um dos exemplos que podem acontecer. Claro, falando de se for um trauma que aconteceu lá atrás. Mas nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai ter que olhar sempre qual que é o teu trauma, a gente vai conseguir
ouvir a tua história para a gente conseguir desenvolver um plano terapêutico para você, porque cada pessoa é diferente. Às vezes tem traumas que são mais difíceis, mais resistentes, e aí a gente vai ter que fazer isso várias e várias vezes. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente entende que nós não somos mais aquela criança ou aquele adolescente que foi ferido e que hoje, enquanto adultos, nós temos mais controle e nós tomaríamos decisões diferentes do que com aquela idade, a gente já consegue ressignificar muita coisa. Não vai anular tudo que você viveu, mas vai dar um outro tipo de sentimento. E esse medo ele vai ficar um pouquinho menor. Quando você fala também sobre você tem muitos medos e muitas fobias, né? Nós precisamos entender até aí, até quanto esses medos e essas fobias, se é que elas são fobias mesmo, elas de fato prejudicam a sua vida. Porque às vezes falta aí só um entendimento do que foi que aconteceu com você. E que talvez aquela pessoa ou aquela situação ou aquilo que aconteceu... Ela sofreu um acidente ali, Joyce, a senhora colocou no comentário. Que ela perdeu o marido, eu acho que é. Eu não sei por que eu não consigo ver os comentários. Aqui, ó, ela colocou assim, sofri um acidente há 7 anos, perdi a perna e marido, e choro quase todos os dias, como se revivesse um momento. É isso que eu entendi, perdi a perna e marido. Pode Então, ser. Eu não consigo ver esse comentário. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala principalmente sobre talvez... Há 7 anos, né? E a dor é a mesma. A dor é a mesma. Primeiro, né? O significado dessa perda na tua vida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque o tipo de relação que você tinha com esse marido, o tipo de acidente que você viveu, como foi, quem causou, tudo isso faz parte do significado que você dá para esse evento. Lembrando que esse evento desse tamanho nunca vai deixar de ser sentido, né? Mas você pode talvez entender e dar um novo significado para ele, não diminuindo, mas transformando esse sentimento em outra coisa. Tranquila. Exatamente. Sabe aquela sensação de que você tá com a ferida aberta, mas que com o passar do tempo ela vai se tornando uma cicatriz? Você não deixa de sentir ela. Você, toda vez que passar a mão, você vai sentir que ela tá ali, mas ela não vai deixar de existir. A ideia é fazer esse movimento, que você consiga entender um novo significado, que você consiga modificar esse sentimento de luto hoje, de dor e de perda que você viveu, e que você consiga olhar de uma forma diferente. Você vai sempre lembrar da situação, mas ela não vai ter a mesma dor, ela não vai ter o mesmo impacto. Mas isso tudo vai ser avaliado individualmente, considerando o vínculo que você tinha com a pessoa, qual foi a condição do acidente, se foi algo que, tipo, uma pessoa, um exemplo, tá? A pessoa estava, sei lá, embriagada, cortou a frente, então existe também uma mágoa muito grande pelo causador da situação, então tem muita coisa que envolve, então não vai ser algo que tu vai conseguir ressignificar de um dia para a noite, tá? Eu já atendi pessoas em estresse pós-traumático, tá? E elas ficaram, pelo menos, tá? 2 anos em acompanhamento para conseguir chegar e dizer assim, hoje dói, mas a minha vida não parou por conta disso. Eu preciso seguir. Exatamente. Então, dependendo das situações que você vai vivendo, o que eu vou te dizer, tá, Adriana? Não deixa para procurar ajuda quando essa dor ela tá insuportável. Porque a depressão, ela surge principalmente de uma tristeza muito grande. Ela colocou assim, que ela chora quase todos os dias, como se revivesse o momento. Como se revivesse. O que eu te aconselharia, procure ajuda terapêutica, tá? Porque o luto, quando ele é por um longo tempo, como você está descrevendo, ele já não é mais um luto natural. Ele já realmente virou um luto que a gente vai chamar de patológico, tá? Então, provavelmente já não é algo que 7 anos, né? É muito tempo, Nossa. né? Então, você já poderia ou você já deveria estar conseguindo viver a tua vida, lembrando, mas não sentindo a dor da forma como você está descrevendo. Então, pode ser que alguma coisa no teu processo de luto teve talvez um desvio, alguma coisa assim. Então, o que eu te aconselharia? Procura ajuda, tá? Para você conseguir entender também como que é o processo, para você entender o que você pode esperar. Porque pessoas, como eu falei, que viveram situações onde elas passaram pela perda, né? E já seguida elas vieram para tratamento, em 2 anos elas já conseguiam entender que a vida delas ia seguir a partir daquilo, sentiam, mas não era com aquela dor como se a ferida tivesse aberta.
né? É sobre lembrar, mas conseguir viver plenamente. E quando isso não está acontecendo, é porque provavelmente esse luto ele não foi resolvido. E aí pode desencadear uma depressão também, né? E a depressão é esse acúmulo de tristeza que fica preso aqui, que parece que vai te afogando, parece que vai te fechando todas as vias. Então, em algum momento, você vai ter que conseguir trazer isso para fora para poder liberar essa dor. Será que em algum momento foi te permitido chorar da forma como você sente que precisa? Porque geralmente quando a gente faz esses movimentos, né, de sofrer um acidente, mas eu sobrevivi, eu sei que as pessoas que estão em volta, elas não querem fazer por mal, mas elas vão fazer aquele movimento, mas agradeça porque você sobreviveu, mas olha, deu tudo certo, porque ainda, né, de tudo que aconteceu, você ainda tá aqui, uma perna, mas a outra você tem. Então as pessoas, elas tentam encontrar formas... minimizar a dor, né? Exatamente, e não minimiza. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai escondendo a nossa dor, a gente não chora o que gostaria, a gente não põe pra fora como de fato deveria ser essa dor, e ela vai se acumulando aí dentro porque ela não tem um lugar para sair de você, né? Então, o espaço terapêutico ele é seguro o suficiente para você poder trazer essa dor para fora. Não importa se fazem 7 anos, não importa se faz um dia, o que você está sentindo é aquilo que está no momento e aquilo é verdadeiro. Então, eu tenho certeza que provavelmente se você chora na frente de alguém e alguém olha e diz, mas já fazem 7 anos, você já deveria estar bem, mas você não tá. E diminuir a tua dor, desvalorizar ou desconsiderar o que você está sentindo, não vai ajudar o problema. Você fingir também que não tá doendo, também não resolve. Então, o que eu te aconselho? Procure algum espaço onde você consiga sentir essa dor, tá? De uma forma genuína, de uma forma onde você sinta a entrega para essa dor. Você não vai ser consumida por ela, mas você vai dar espaço para ela existir. Então, encontre um espaço seguro e visualize como seria para você a melhor forma de sentir essa emoção de tristeza, dessa dor, deixando o teu corpo, tá? Eu acho que esse pode ser um dos caminhos, mas não deixa de procurar ajuda, tá? Porque eu acho que vai ser bem, bem importante. Eu já deixei até meu papel cair aqui no chão, peraí, vou juntar. Que bom, tá tendo bastante participações hoje, né? Eu não sei por que eu não tô conseguindo acompanhar todas as respostas. Eu acho que talvez por causa da internet. Sai e volta de volta, que às vezes pode ser que carrega os comentários. Porque eu não tô conseguindo ver. Mas qualquer coisa, se tiver... A Marli Rosa também colocou lá, boa noite. Não sei se já foi lido o comentário dela. Mas se não foi lido... Rosa? Eu nem tô conseguindo enxergar aqui. Olá, boa noite. E aqui, é verdade. Oi, Marli, boa noite, tudo bem? A gente tá aqui batendo papo, eu com a Rose aqui. A gente tá falando hoje sobre ansiedade. E aí eu já falei. Tô quase chegando na hora onde eu vou conseguir dizer para vocês algumas soluções práticas para vocês conseguirem lidar com a ansiedade. A última vez que eu vou dizer, entendam, tá? Como que é a forma como a mente de vocês reage quando vocês estão ansiosos, seja que pensamentos você tem, reconheça quais são as emoções. Então, a primeira coisa para você reconhecer as reações da sua mente, se pergunte quais são as emoções que você conhece, quais você tem domínio, porque às vezes a ansiedade ela não vai vir sozinha, ela vai vir acompanhada de uma outra emoção e vai ficar confuso. Então, às vezes eu tô ansioso, mas eu também tô com raiva, mas às vezes eu tô ansioso, mas eu também tô com medo, mas às vezes eu tô ansioso, mas eu tô inseguro. O que vem junto com a ansiedade? Então, reconheça quais são as emoções que você sente também. Reconheça quais são as emoções que você já sentiu e que você não gosta de sentir, porque nem todo mundo gosta. Uma emoção pra mim que eu odeio é aquele frio na barriga quando a gente tem que descer uma montanha russa. Mas tem gente que adora aquela sensação. Pra mim é desesperador. Eu morro de medo de altura. Jesus. Eu também, pra mim não faz sentido. Por que você tem que listar isso? Porque às vezes o que pra mim, Joyce, é uma emoção muito boa, pra Rose é uma emoção terrível. E a gente precisa entender quais são as emoções que eu sinto e que eu gosto. Eu gosto dessa sensação de um friozinho na barriga. Então, quantas vezes será no meu dia eu não crio por conta própria essa sensação só porque eu gosto? A gente precisa também entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Quais são as reações que eu adoro sentir? Quais são as coisas que eu realmente gosto? Eu adoro sentir aquele frio na barriga de descer a
Que eu sei que tem um monte de gente que ama, né? Nossa, montanha-russa, quando né? eu escuto meus pacientes dizendo assim, eu fiz um programa muito legal, daí eu fui de tirolesa não sei da onde, eu só penso, caramba, que coragem é essa? Eu tenho pânico. Nossa, eu fico, Né? só de Outras pensar me pessoas dá um amam. ruim. Teve um paciente que ele pegou férias e ele foi pra Orlando, lá na Disney, né? Vou Ele me aproveitar, sim. contou que ele foi em todo tipo de brinquedo e ele me contava, só de eu ouvir falar, eu tava com medo. Aquilo tava me gerando uma angústia tão grande, eu pensei... Tá bom, já entendi, nem sim, me dê detalhes. eu nem queria saber Meu muito. Deus. Na verdade, eu tava bem curiosa porque eu queria saber muito, né? Porque eu nunca fui. Então eu tava querendo assim, gente, às vezes tem algum paciente que a gente quase tem vontade de dizer assim, vem cá, me conta aqui o resto da semana passada que você me deixou na... Brincadeira, mas alguns dá. E aí tem algumas situações que, meu Deus, a gente vai ficando numa gastura. Então, é identificar reações que você gosta, reações que você não gosta, quais são as emoções que conhece, quais são os pensamentos que você tem quando você sente aquela emoção. Então, quando você tá com raiva, qual pensamento vem na tua cabeça? Porque os pensamentos, eles vão vir a partir das emoções e do significado que você dá para ela. Então, vamos supor, se você ouviu uma conversa pela metade e você escutou que alguém estava falando mal de alguém, e aí você entrou de sopetão, você acha que é de você. E aí você já começa, meu Deus, pararam de falar porque agora eu cheguei. Jesus. Então, quer dizer que a pessoa tá falando de mim. Mas veja, isso quem tá fazendo não é a tua mente, não é você que tá criando tudo isso. Então a vontade de voltar lá. Pode falar na minha frente agora. eu quero, pode. Se é pra falar de mal de mim, me fala aqui, vamos falar juntos. Vamos falar junto. Né? Então anotar, pegar um papel e escrever quais são os pensamentos que você tem quando você se sente ansioso. Quais são os pensamentos que você tem quando você se sente com medo? Quais são os pensamentos quando você sente vergonha? Quando eu sinto vergonha, eu tenho vontade de me esconder. A minha vontade é de sumir. Quanta Anota. coisa que a gente cria. Tudo né? a gente cria, né? Tudo a gente cria. Quando você tem esses pensamentos, aí você vai olhar e vai dizer assim, mas quando eu penso isso, de que forma eu me sinto? Aí você começa a pensar, nossa, eu me sinto muito triste, eu me sinto traído. Quando eu chego num lugar e alguém para de falar, eu já imagino na minha cabeça que estão falando de mim, e aí eu começo a pensar, nossa, mas então eu não sou uma pessoa boa? Nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? E aí eu começo a sentir um estranhamento, um desconforto. Anota isso, porque isso é o que a tua mente produz a partir da ansiedade. E aí nós vamos pro segundo ponto, Que não gente. era nada daquilo. E Não tu era criou nada tudo daquilo. aquilo. Vocês estão se ligando, né? Anota todas essas dicas aí, porque A já é um Adriana bom... colocou assim, obrigado pela explicação. Ela tava que escutando. bom. Que bom, Adriana. Eu espero que tenha te ajudado, tá? E se você quiser também encontrar formas de lidar com isso, dia 22 a gente vai ter o Tarde com as Mulheres, tá? Corre lá, dá uma olhadinha. Pelo menos você vai encontrar lá no Instagram da Espaço Evolucer, lá no link da bio, ele vai ter a descrição de como vai ser o encontro, o que a gente vai abordar ali um pouquinho, mas eu acho que ali já a gente começa a dar um entendimento para você da onde pelo menos você pode começar. Se não for a tua intenção de fazer terapia agora, tudo bem, né? Mas não deixa de procurar um espaço onde você possa trazer essas tuas emoções para fora, onde você possa encontrar um espaço que é seguro para falar sobre isso, tá? E eu acho que nesse encontro a gente vai ter muito isso. Eu gosto muito das trocas, porque todas as pessoas passaram ou já estão passando, ou em algum momento vão perder alguém, né? E aí essas trocas, elas podem ser enriquecedoras, não que vai tirar a tua dor, mas saber que o que você está passando já foi enfrentado por outra pessoa e que a outra pessoa superou, já ajuda a gente a lidar com o sentimento da gente, tá? Então, fica uma dica aí, procura lá no nosso Instagram, lá no @espacoevolucer, que talvez você já consiga encontrar, talvez seja uma forma de te ajudar, tá? Mas a gente também fica disponível para terapia, caso você precise, tá? Outro ponto, então, que a gente fala, além do reconhecimento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é a gente reconhecer no nosso corpo quais são as reações físicas que a gente tem. E aí vai abrir um leque. Você vai sentir palpitação, você vai sentir tremor, você pode sentir suor excessivo, Mão você gelada. pode sentir mão gelada, exatamente. Você pode sentir formigamento, falta de ar, você pode sentir sensação de morte, né? Tonturas, náuseas, vômito. Cada pessoa
manifesta... Como assim sensação de morte? Sensação de morte. Ou aquela sensação de que... É como se você fosse... Como é que eu vou explicar? É que é difícil a gente explicar. Agora ela me pegou aqui. Pergunta. Como é a sensação de morte? Sabe quando você tem aquela sensação de que não há mais nada a ser feito? Que morrer é a única solução? Tu aceita e... Isso. Você sente quase como se você não sentisse mais o teu corpo. É como se aos poucos você fosse sentindo ele se desligando. É que quem já passou por isso vai entender, talvez, o que eu estou falando. Ou aquela sensação também de, eu vou dizer despersonalização, mas é quando você não se sente mais conectado com a tua mente, como se quem está habitando o teu corpo não é mais você. É como se agora existissem duas coisas em separados. Que loucura. E é difícil pra gente que, tipo, essa é uma situação que eu nunca senti. Mas para quem traz isso como um sintoma, é desesperador, porque é como se você estivesse se partindo em dois. Existe um eu que sente e um eu totalmente desligado. E aí, essa sensação de irrealidade, porque você sabe que isso não é possível, você sabe que você não está partido em dois, mas a sensação do teu corpo é como se você não tivesse mais a sensação do teu próprio corpo, se você não, como se ele não obedecesse mais os teus comandos, é como se aos poucos ele fosse desligando. E essa sensação é quase como ela pode chegar a ser quase um desmaio. Tu não anda mais em você. Exatamente. Você não consegue falar, você não consegue se movimentar. É como se fosse uma sensação de paralisia, é uma sensação desesperadora. Quem está vivendo essa situação, ela realmente acha que vai morrer. Ela não consegue diferenciar essa sensação de morte de qualquer outra. Então, assim, o que dá pra dizer? Gente, vocês não vão morrer. Quem passa por situações dessa, quem chega a alcançar um pico de uma crise como essa, não morre, tá? Só que o tempo que ela dura, que pode ser de minutos a horas, é essa sensação que vai dar. Existem algumas técnicas que vocês podem fazer, técnicas de relaxamento. As mais eficazes são as técnicas de respiração, principalmente a de respiração diafragmática, que é aquela que você respira a partir do abdômen. Então você respira a partir do abdômen, segura 4 segundos, e aí você faz como se tivesse um quadrado imaginário. Segura 4 segundos, solta 4 segundos, inspira de novo 4 segundos, e aí você vai repetindo essa respiração até você sentir o batimento cardíaco começar a diminuir. Outra técnica que para mim faz muito sentido é a técnica de relaxamento muscular, ou a de progressão muscular, que consiste no quê? Você tensionar partes do teu corpo e aí você vai soltando. A ideia dessa técnica é você sentir a diferença do teu corpo tenso para essa sensação de liberação. Isso vai fazendo com que o teu corpo perceba a tensão e ele vá fazendo o movimento de soltar. E você vai fazer isso com cada grupo. Então você começa com o dedo do pé. A primeira parte que você começa, você tensiona os dedos do pé e segura o máximo que você puder. E aí você solta. E aí aguarda e presta atenção nessa sensação de como é quando ele está tenso e quando ele está relaxado. E aí você vai fazendo isso subindo. Agora você vai fazer a mesma coisa tensionando a batata da tua perna. E aí você vai sentir todo o músculo da batata da perna contraindo. E você contrai o máximo que você puder. Aí você solta. E aí você consegue perceber qual é a diferença entre a contração e a soltura. E você vai fazendo com os músculos da coxa, com o joelho, você vai subindo isso com o teu abdômen, e você vai trazendo para a mão, para o antebraço, você vai trazendo para o ombro, para o pescoço. A última parte que você vai fazer é com a cabeça, aonde você vai tensionar o queixo, né? Você vai fazer aquelas caretas mesmo, você vai tensionando a bochecha, os olhos, e você vai... Tem pessoas que conseguem mexer as orelhas, eu não consigo mexer as orelhas, tá? Mas tem gente que consegue. Então você vai fazendo isso com a testa, com o couro cabeludo. A ideia aqui é você sentir essa diferença. Então escolhe um lugar bem confortável, uma poltrona, ou deitado você pode fazer também. E vai fazendo todo esse movimento, contrai a bunda, contrai a coxa, e fique fazendo isso até você sentir que o teu corpo tá calmo. Sempre lembrando que essas técnicas, elas sempre têm que anteceder a respiração, tá? Eu acredito que isso solta. Isso vai liberando todo o corpo. Liberta. Outra técnica que dá pra fazer, gente, tem muita solução prática, escuta tudo isso aí, que é aquela técnica
de você imaginar. A gente usa a nossa imaginação porque ela é muito potente. E ela traz uma sensação de segurança quando a gente consegue fazer. Tem pessoas que não vão conseguir porque não são visuais, tá? Tem pessoas que vão conseguir usar o imaginativo muito rápido. Então você vai imaginar um lugar muito seguro para você. Esse lugar, ele é seguro para você. Quando você se imagina nesse lugar, nada pode te machucar, nada pode te ferir e você se transporta para esse lugar. Então você vai para um ambiente, fecha os teus olhos, não fica num lugar onde as pessoas ficam te interrompendo o tempo todo. Então, no movimento ele tá numa crise, separa, vai para um cantinho mais quietinho, senta lá, né? E aí você começa, fecha os teus olhos e começa a imaginar. E comece a colocar detalhes nessa cena. E aí você primeiro, sei lá, pra mim um lugar seguro é a praia. Então, num primeiro momento eu tô na praia e eu fecho os olhos e eu começo a imaginar qual é a sensação da areia no meu pé. E eu imagino que eu estou andando e tocando na água. E aí eu imagino como é a sensação da água geladinha no meu pé. E aí eu vou criando mais coisas. E quando eu olho pro lado direito, eu imagino que tem um pescador com um anzol pescando, né? Anzol não, aqueles mulinete pescando. E aí quando eu vou olhando, eu vou vendo um guarda-sol. E aí eu vejo que o tempo tá bonito e tem um solzinho e eu sinto o calor. Então você vai usando esse imaginativo. Ó, a Rose já tá com sono só de ouvir, gente. Ela nem tá fazendo a técnica aqui ainda. Então você vai criando algumas condições para tirar a tua mente daquela situação de perigo. Se você observar, essas 3 técnicas que eu falei aqui, elas têm uma coisa em comum. Elas te trazem para aqui, pro agora. Porque a ansiedade é medo do que está por vir. É medo de você não dar conta de enfrentar uma situação. É medo do que pode acontecer. É catastrofizar de uma forma onde você acha que não vai dar conta de sair ou de enfrentar aquela situação. E quando você traz a tua mente aqui de volta, você vê que nesse momento você tem controle. Que nesse momento você pode... E aí, conseguiram viajar? Olha, gente, que delícia. Gente, pra variar, eu não tô conseguindo ver aqui as mensagens, mas compartilha aí, tá fazendo sentido. Boa sensação, essas né? coisas Areia que eu tô falando. No pé, olha pro lado, Sabe, vai colocando informações ali. Quanto mais detalhes. Todas as técnicas, elas têm que te trazer pro momento presente. Porque aqui você dá conta de resolver. Em outro lugar, não. Né? Lá no futuro você não resolve. No passado você não resolve, até porque já passou. Mas agora você dá conta. E quando você traz pra cá, o negócio vai embora. Você ficou relaxada só de ouvir? Só de ouvir. Nossa. Depois daqui eu vou gravar fazendo... E eu adoro... Tu vai gravar a cara aqui, toda. Depois eu vou gravar a carinha de sono dela. Parece que tomou um gole até. Tomou o vinho. Já ficou zen. Quando eu fui falando sobre a técnica do relaxamento progressivo, você foi contraindo teus músculos também? Porque testando. Cada vez que eu vou fazer essa técnica, eu começo a falar e eu começo a contrair os dedos do pé. É automático, né? É automático. Sim, primeiro o pé, né? É muito automático. Gente, viu só quanta solução prática a gente já trouxe aqui? Então você identifica a reação da tua mente, identifica as reações do teu corpo, você percebe como que você está pensando. E aí eu ainda completaria você observar os teus comportamentos, porque eu já passei direto para a técnica lá, né? Quando eu falei sobre como evitar essas sensações físicas no teu corpo, mas eu esqueci de um detalhe. Como você se comporta? Se você tivesse que fazer uma lista dando notas, quanto que você, quando está ansioso, sei lá, quanto que você grita? Quanto que você fala sem parar? Quanto que você come exageradamente? Quanto você usa do celular para distrair a atenção? Quanto você vai para compras para compensar aquele sentimento de angústia? Quanto você fuma? Quanto você bebe para aliviar aquela ansiedade daquilo que você não sabe resolver? Quanto você foca? Eu sou uma pessoa que foco na leitura ou no assistir. Quando eu não quero pensar sobre muita coisa, eu vou assistir. Você consegue se desligar. Sim, porque daí eu finjo mundo, né? Finjo que não tá acontecendo nada. Minha casa tá assim, ó, minha vida tá um caos, mas agora eu estou aqui completamente focado no meu Instagram, onde muitas coisas lindas acontecem com todo mundo, menos comigo. Menos comigo. E aí eu, Jesus, né? Tá vendo como essa é uma então, resposta gente adaptativa? Do céu, Patrícia, não vá pro celular, não vai. Não vai. Uma coisa que eu descobri que quando eu tô meio azeda, eu vou faxinar.
Mas eu vou faxinar no sentido de querer botar coisas fora. Porque a tem sensação coisas... que tu faxina, tu limpa a tua mente Isso, também. é como se eu estivesse suja com alguma coisa e quando eu vou lá, eu faxino, eu boto todas as coisas pra fora, eu limpo aquilo da minha vida. Olha que iludida. Não resolve em nada, porque a vida continua uma bagunça, mas a ideia de que eu botei coisas fora, de que eu consegui organizar alguma coisa, traz a sensação de que alguma coisa na minha vida eu fiz. Só que às vezes não resolve o meu problema. E essa sensação louca que, assim... eu não consigo conviver com a bagunça, né? Aí eu vi um vídeo assim que eu não consigo conviver com a bagunça porque a bagunça tá dentro da minha cabeça. Uhum. E como é difícil assim, tá bagunçado, deixa pra lá. Só que eu não consigo, isso me incomoda muito. E, né, fugindo do assunto. Eu acho que é muito a sua exigência e a autocobrança. Porque isso é sobre você. Você não se incomoda com a bagunça do outro. Você se incomoda com a sua bagunça. Aí como tem aquele dizer assim, a casa bagunçada é que tem vida ali. Mas pra mim não funciona, nossa, tem que estar tudo arrumadinho. Aí eu tenho que fugir pra um cômodo assim que tá bonitinho pra mim poder esquecer a bagunça lá. Mas aí a gente entra em outra situação. Talvez um transtorno de ansiedade toque. Que é aquela coisa de tudo tá muito perfeito, tem que estar tudo no meu controle. Sim. Quando as coisas saem do meu controle, eu me descontrolo. Mas quando tá tudo aqui bonitinho, eu que arrumo desse jeito... Por que a casa tem que estar arrumadinha pra mim, né? Uhum. Por que eu não consigo conviver? Tá bagunçada, eu não vou... Todo dia é um trabalho terrível pra deixar bonitinho. Às vezes se não ansiedade falando. Nossa, aí se não tá, meu... E quanto tempo eu perco ali com aquilo, né? Sim, porque daí você deixa de... E aí a gente vai pensar, dentro dos relacionamentos, né? Quantas vezes você deixa de sair pra brincar com o filho, de curtir um momento com o marido, porque a casa não tá organizada. Porque tu tá perdendo tempo ali limpando aquela casa. E que às vezes não vai fazer, dependendo da situação, não vai nem mudar a tua vida, né? Então... Você só realmente gastou tempo porque você não conseguiu se dedicar as coisas que de fato importavam, porque você estava bitolada com aquilo. Então, perdeu tempo. Coisa que não... Exatamente. Às vezes acontece. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas minha cola, se bem que eu quase não uso ela, mas ela tá quase lá no pé da Rose já. É pra fazer ginástica. É aquele abaixa, levanta. É que eu vou me mexendo, quando eu vou vendo aqui, já tá lá no... Rose, se tiver comentário, você vai me dizendo, porque eu não sei por que eu não tô conseguindo ver, fica caindo, fica travando, eu não consigo ver. Agora que chegou a mensagem da Adriana lá dizendo que é ótima explicação. Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre coisa, e quando a gente consegue listar tudo isso aqui que eu falei, né? Quando você consegue dizer quais são os comportamentos que você tem, você bate, você xinga, você grita, você come, você varre a casa, você ri. Às vezes tem pessoas que numa situação de ansiedade ri demais, naqueles momentos mais constrangedores a pessoa tá rindo, tem tá? Não consegue. Ou tem pessoas que vão ficar usando brincadeiras, piadas para esconder, né? Isso é tão comum. As pessoas que usam o brincar, o camuflar o que tá sentindo, né? Então, você identificando teus pensamentos, como que o teu corpo reage, como você se comporta quando você está ansioso, aí você já consegue, talvez, listar quais são os gatilhos que disparam. Porque quando você entende que você está lá, numa situação onde você está... Tipo, tô rindo de nervoso. Tô rindo de nervoso. Daí você olha e começa assim, mas por que eu tô rindo de nervoso? Quando você consegue identificar esses 3 pontos, você já vai ter uma noção de qual é o teu gatilho. Às vezes ele não vai estar nítido, mas você vai perceber que toda vez que você sente raiva, você se comporta de determinada maneira. Então, quando eu sinto raiva, eu sinto no meu corpo os meus braços tensionados, uma vontade enorme de socar e de esganar alguém. Como você se comporta? Eu grito, eu xingo e eu bato nas coisas. Qual foi o disparador? O disparador foi aquilo que me causou a raiva. Qual que é o movimento que a gente faz? Olha o comportamento, que é o sintoma, veja o que foi gerado através do pensamento, chega na emoção e aí você vai ver o que gerou aquela emoção. Então, quando a gente faz esse caminho, você tem uma noção do que é os gatilhos que disparam a tua ansiedade. E quando você identifica os gatilhos, você pode ter 2 situações. Você pode evitá-los, como uma situação de eu não vou num lugar que tem aranha, ou eu olho para ele e digo, como eu faço para enfrentar ele?
A questão é que não tem como você ganhar o jogo, você lutar contra algo que você não sabe o que é. E a ansiedade é isso, você tem que encontrar qual é o seu gatilho, qual é o disparador da sua ansiedade. Porque senão, como é que você vai evitar? Como é que você vai lutar contra essa emoção, contra esse transtorno, se você não sabe o que dispara? É a mesma coisa que amarrar você, vendar você dentro de uma sala e daí diga, resolva o problema. Que problema? Não sei, tá aí na sala. Como é que você vai encontrar uma solução? Como é que você vai encontrar um problema? Não tem como. Então, o primeiro passo é identificar qual é o gatilho. Se você anotou todas as dicas que eu falei agora, você pode até não ter claro qual é o gatilho, mas você já consegue pelo menos imaginar como você chega nele. Então aí já, precisa, vai lá, ouve de novo, vai ficar gravado, não vai, Rose? Vai, né? Então vai conseguir, depois revisa. Eu até ia te falar, repete de novo né? Porque, o caminho. De novo, tá, gente? Comportamento geralmente é o sintoma que você apresenta. Então, vamos supor, o meu comportamento é de beber demais. Mas por que você bebe demais? Eu não sei. Mas então começa a pensar que pensamentos você tem antes de beber. Eu me sinto frustrado, eu sinto que eu não dou conta de resolver meus problemas, eu sinto que eu não sou amado, eu sinto que ninguém me quer e eu não quero sentir isso. Aí eu vou lá e eu bebo, para parar de sentir. Uma acalmada. Mas quando eu penso sobre isso, qual é a emoção aqui que está ligada? É desvalor, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de não pertencimento. Então, quando eu não me sinto pertencente, quando eu não me sinto amado, quando eu me sinto rejeitado, eu penso que ninguém me quer, eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que eu não sou um bom marido ou uma boa esposa, e aí eu bebo para me esquecer toda essa situação. Qual foi o disparador disso tudo? A emoção? O que veio antes da emoção? O que fez eu sentir? Foi uma discussão que eu tive em casa, que fez com que eu sentisse que não era amado. Vocês entendem o ponto aqui? Que a gente olha às vezes só para o sintoma de uma forma isolada, mas tem coisas que antecedem, tem coisas que aconteceram antes que estão sendo ignoradas. O problema não é a bebida, o problema é aquilo que disparou a emoção, é aquela conversa que talvez não teve. Lembra quando lá no início eu falei sobre aquela pessoa que cada vez ele sentia vontade de trair, mas que não traía? A traição é um sintoma. Por que começou? Porque ele com a mulher não tinha uma conversa adequada que fazia ele sentir rejeitado pela esposa e a comunicação era falha ali e ele também não fazia nenhum movimento, não conseguia saber como pontuar o que estava sentindo. Isso fazia com que ele pensasse que não era amado, que não era querido, que não era desejado, o que fazia ele querer se vingar da esposa tentando uma traição. A traição não era o problema em si. Para que a traição não aconteça, precisa se olhar o que veio antes da emoção, o que disparou a emoção. Foi a fala de alguém que fez com que eu me sentisse rejeitado. Esse é o ponto que tem que ser olhado. Então, às vezes, a gente foca em algumas coisas que não são a coisa toda. É aquele iceberg. O que a gente está vendo é só a pontinha, mas tem muita coisa para trás. É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que investigar. Tudo isso que eu falei são passos que você pode dar. Eu não entreguei soluções aqui, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter jeito diferente. As técnicas que eu falei para vocês aqui não vai funcionar para todo mundo também. Como a Rose falou, a última técnica foi aquela que já começou, deu até um soninho, né? Mas nem todo mundo consegue, porque a Rose provavelmente é muito mais visual. Então ela consegue fechar os olhos e ela vai, né? Nem todo mundo é assim. Então tem pessoas que precisam do toque, precisam da sensação. Gente na praia, na areia. Já tava sentindo o pé na água gelada. E aí quando eu vou trabalhando com a parte sinestésica, com outros sentidos também, eu consigo ampliar. Então cada técnica vai funcionar para cada um. E você vai ter que testar antes de se sentir ansioso, porque no momento de crise você não vai conseguir pensar o que é que vai fazer bem para você naquele momento. Você está em crise, você está surtando, você quer simplesmente deixar de sentir. E eu sempre comento com todo mundo, de novo, me torno repetitiva, se você fosse uma pessoa diabética, você sairia de casa sem o seu medidor de glicose ou sem a sua insulina? Provavelmente não, porque você não sabe qual vai ser o momento que pode dar uma crise. E se você não tiver, você pode morrer.
Por que quando se trata da ansiedade, porque a ansiedade não tem cura, você até não morre, mas a sensação é de morte. Por que quando se trata da ansiedade você sai de casa sem um plano de enfrentamento? Por que você sai de casa sabendo que a qualquer momento algo pode te deixar extremamente estressado e ansioso, mas você sai de casa sem o teu remedinho, sem a forma que você encontra o teu equilíbrio de novo, sem uma forma de você voltar para o teu estado natural ou uma técnica de relaxamento? E tudo que eu falei aqui cabe dentro do bolso, cabe no celular, você não precisa nem ficar, não é uma caixinha que você tem que levar de remédio, são coisas que você precisa saber, são técnicas de respiração que você precisa ter feito em casa. São coisas que você poderia ter testado antes do momento de crise. Mas aí você acha, não, mas não vai acontecer comigo, né? Mas se fosse uma diabetes, se fosse uma pressão alta, que poderia gerar todo um transtorno. Porque na hora que você está tendo uma crise de ansiedade, você acha que está infartando, a sensação é exatamente a mesma. Você vai ter capacidade do momento de sentir a dor no peito, a sensação de infarto. Você acha que você vai naquele momento pegar o aplicativo e começar a procurar quais técnicas fazem eu parar de... Você não vai pensar em alguma coisa. Você não vai pensar. Então isso tem que estar assim, muito fixado, isso tem que estar colado na tua mente que nem uma cola. Você tem que ter testado para você sentir como você se sente depois de fazer uma técnica progressiva, depois de você tentar fazer uma técnica de relaxamento com respiração ou de lugar seguro. E eu falei 3, mas tem muitas técnicas. No grupo que a gente vai fazer no dia 22, a gente vai apresentar algumas técnicas. Uma outra coisa bem bacana, a partir do mês de agosto, a gente vai estar fazendo grupos com adolescentes, então entre 16 e 20 anos, que estão naquele momento que eu brinco que é o limbo, porque é um pé na infância, um pé na vida adulta. Eu não posso fazer, perdão da palavra, bosta nenhuma, porque eu não tenho autonomia nem conhecimento, expertise para fazer nada. Mas eu também já não sou uma criança e estou começando a assumir responsabilidades. Esse processo ele pode ser bem angustiante. Então nós vamos ter um grupo também para trabalhar a ansiedade dentro dessa faixa etária. Esse grupo do dia 22, que é o Tarde com as Mulheres, que é um encontro, na verdade, ele tem duração de 3 horas, e ele é justamente voltado para mulheres entre 20 e 60 anos, que estão passando por alguma situação que causa uma ansiedade, mas que querem de alguma forma entender por onde começar, quais podem ser as mudanças que vão trazer resultado. Então, são formas de encontrar soluções para o que estão vivendo, ou se não encontrarem ali no encontro as soluções, mas que elas consigam controlar a ansiedade para os momentos difíceis, para aqueles momentos onde elas vão precisar estar 100% concentrada na mudança e não no meu corpo que está tendo quase um infarto, né? Então é conseguir fazer esses movimentos de ensinar. Outra coisa que está saindo aí, que está no forno, é que eu escrevi um e-book, gente. Estou bem contente com isso. Nunca me imaginei escrevendo um livro digital, mas fiquei bem contente. Nesse livro digital, que está passando por revisão agora da editora, ele traz algumas técnicas e parte disso aqui que eu conversei hoje, as atividades que eu uso dentro do consultório para fazer com que a pessoa tenha mais contato com o que ela pensa, com o que ela sente, quais são os gatilhos, mas também qual é a rede de apoio, quais são as soluções que ela pode ter, o que ajuda, o que atrapalha. Então, tem várias atividades dentro desse e-book que trazem uma forma de você criar um repertório e um plano de enfrentamento para a sua ação. Como ele é um material que vai trabalhar a ansiedade, ele é único, ele é próprio para cada pessoa, então cada pessoa que tem esse material vai conseguir preencher as suas informações. A ansiedade, assim como a mente, ela muda o tempo todo, então quando eu aprendi bem sobre o meu medo, de repente eu descubro que eu não tenho só medo, eu tenho medo e raiva, né? E aí eu tenho que refazer esse material, então é um material que você pode reutilizar ele em vários momentos. Cada fase, cada problema que você passa na tua vida, você vai lá e faz esse material de novo e você vai encontrar respostas diferentes com o mesmo material, com o mesmo conteúdo. Então é algo bem legal. Mas está passando agora, eu acabei de escrever ele antes de ontem. Foi um trabalho desses últimos 3 anos, foi um compilado sobre emoção, sobre ansiedade, que a gente reuniu, né, nesses últimos 3 anos. Agora tá lá tudo bonitinho, mas agora tá passando por revisão, e aí vai entrar questão de registro, então vai demorar ainda mais um tempinho, mas já tem coisa no forninho. Esse material, atualmente, os meus pacientes têm acesso a ele, né, porque são coisas que eu
entregava para os meus pacientes individualmente e agora eu reuni eles todos num lugar só. Então, eu tenho certeza, eu fico muito contente quando eu olho, porque eu sei o quanto ele já ajudou e o quanto ele ajudou outras pessoas. Então, eu sei que são 40 páginas, mas são 40 páginas muito, muito, muito ricas, porque elas realmente agregam valor e aumentam o repertório. Então, eu fiquei muito feliz com esse movimento. É tão bom, né, conseguir ajudar. Eu tô me sentindo o máximo, né, gente? Eu tô me sentindo o máximo, né? Tem comentários aí? Não tem mais, tá bom. Não, agora... Parou os comentários. Parou os comentários. Eu tô até com a garganta seca, sabe? Gente, já acho que falei tanto, que mas eu tô com a minha teve bastante garganta. participações, olha. Que bom, né, gente? Fico muito contente. Eu adoro vir falar esse monte de coisas que a gente fala, né? Eu acho que de alguma maneira vai aumentando o nosso repertório, vai aumentando o nosso conhecimento. Cada vez que sinto, eu chego me sentindo nervosa e falo mais como da cobra, como dizem. Depois você curte, né? Tão bom, né? Depois a gente Eu também curto aqui. Né? Fez sentido esse conteúdo pra você, Rose? Sim, meu Deus, olha. Se você... vou fazer a pergunta que sai, né? Toda consulta eu faço essa pergunta no final, diz assim, de tudo que a gente conversou hoje, qual foi o ponto que pra você fez mais sentido? Que você diz, nossa, esse aqui pegou. Eu sempre brinco assim, né, que tudo que tu fala parece que tá falando pra mim, né? O assunto todo, assim, nossa, eu me identifico muito sempre. Aí a gente vai vendo quanto a gente é ansioso durante o nosso dia, né? E tu cria tanta coisa que não é necessário. Tudo é meio que na tua mente ali, né? A mente da gente é E tu tem que ter muito cuidado, porque poderosa. tu se torna escravo de uma... Tu acaba bagunçando a tua vida sem precisar. Estragando a tua vida, né? Sem precisar. Isso e é o que eu real. penso assim, tu não pode se cobrar, né? Que eu acredito assim que a ansiedade, no meu caso, assim, desperta por você se cobrar demais. Seja o que tu é e tá tudo bem, sabe? É o que tu pode oferecer no momento e é isso. Você sabe que a Carol, que é a outra psicóloga que trabalha comigo, a gente troca muita conversa, assim, a gente fica, às vezes no intervalo de uma sessão, a gente senta e a gente fica conversando. E aí, eu falando com ela, eu disse, Carol, ela escreveu, não sei se todo mundo sabe, a gente tem um blog, né, da Evolucer, que é no nosso site, e lá toda semana a gente sempre tenta produzir toda semana, a cada 15 dias, produzir um artigo e colocar lá, né. E esse último artigo, apesar de estar lá com o meu nome, porque eu não sei como mudar o nome do autor, quem escreveu foi a Caroline, então é uma experiência dela. E aí ela disse assim, Joyce, eu fiquei com muito medo de escrever aquele texto, porque eu pensei que em algum momento pode ser que alguém não entenda o que a gente escreveu, que talvez eu tenha usado uma linguagem que não seja totalmente acessível para todo mundo, e eu não sei se alguém não vai rejeitar. Foi isso que ela falou. E eu olhei para ela e eu comentei com ela, eu disse, Carol, quem lê o seu texto e não conseguir entender ou não conseguir se apropriar daquilo, não é o público para qual a gente está trabalhando. E será que cada pessoa única, ela não cria uma visão? Às vezes tu tá passando, eu tô passando isso, X, e a pessoa, eu entendo Y, a pessoa entende Exatamente. Z, a pessoa entende A. Eu tenho essa sensação assim que cada um cria uma visão. Cria. E aí, independente que você... a realidade é isso aqui. Só que a cabeça da gente força a criar, às vezes, o que a gente quer, né? Penso dessa forma. É a interpretação que você dá. Sim. É o que é mais fácil para você lidar naquele momento. Então, ela passou daquela forma. Mas não adianta querer que todos vão ver daquela forma. Exatamente. Né? Eu penso dessa forma. E eu acho que daí completa muito, a tua linha de raciocínio ela vai muito de encontro com a minha pelo seguinte motivo. Quem tá lá lendo o conteúdo e não se identificar, não é a pessoa que tá pronta para mudança. Sim. Aquilo que ela tá trazendo é um processo que ela já viveu, que ela já superou e que agora ela tá mostrando para outra pessoa que precisa daquela ajuda como ela fez. A pessoa vai olhar e vai adaptar.
Eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer desse jeito, eu posso me permitir sentir. O texto, ele é sobre se permitir sentir, né? Sobre fingir que as coisas não estão bem, não resolve o meu problema. Só que quando uma pessoa que ainda está no processo de fingir, de mentir para si mesmo, vai lá e lê o texto e vai dizer, nada a ver o que ela está falando. Nossa, essas técnicas que ela está colocando aqui para mim não faz sentido. Vai ter gente que vai rejeitar a live que a gente está fazendo hoje, vai ter gente que vai rejeitar o conteúdo que a gente posta no Instagram, o conteúdo do blog, porque essas pessoas não estão prontas para ouvir o que eu tenho para dizer. Tudo bem, né? Uma vez eu me incomodava com isso, agora não. Não adianta, você nunca vai mudar a visão da pessoa. Quando ela estiver pronta, ela vai procurar esse conteúdo, porque pelo menos ela sabe que tem. A Carol falou uma coisa que pra mim fez muito sentido, que quando a gente fala sobre comunicar é muito importante, só que não é mais importante do que saber ouvir. Porque se eu não tiver os meus ouvidos abertos para o que o outro está dizendo, nada vai mudar. Então não adianta eu gastar a minha energia dentro de um relacionamento ou de qualquer relação, falar, o outro não está disposto a ouvir o que eu tenho para dizer. Eu posso dar o meu melhor e ainda para a pessoa vai ser insuficiente. Então nós vamos desagradar muitas pessoas. É pro mundo. É para todo mundo. Sim. Você em algum momento desagradou alguém? Sim. Mas você agrada muito a mim. Você em algum momento fez algo que outra pessoa rejeitaria, mas coisas que você faz pro Ivair, ele aceita totalmente. Sim. Eu sou uma pessoa que posso agradar você e posso não agradar outro, né? Sim. E tá tudo bem. Não quer dizer que, mas então você tem que mudar. Eu não tenho que mudar. A partir do momento que você estiver preparado para aquilo que eu tenho para oferecer, você vai vir. Sim. E tá tudo bem, eu não preciso fazer esses movimentos de mudar. Então, saber ouvir é tão importante quanto saber falar, né? E não adianta eu falar e alguém não quer ouvir. Hoje a gente teve aqui na live, né? Pelo menos 13 pessoas que acompanharam ao vivo ali. Teve alguns momentos que teve mais. Tem pessoas que talvez entraram na live e rejeitaram. Mas eu agradeço imensamente por todas aquelas pessoas que estiveram ao vivo, que compartilharam, a Marli, Adriano, o Moacir, o Jair, que eu vi que estava ali também. Provavelmente tem mais... Que conseguiram entender exatamente o que a gente estava, né? E pra mim isso mostrar. É ótimo. Porque eles conseguiram entender. Sim. Eu acho que eu já tive uma ideia de que eu gostaria, com a minha profissão, de mudar o mundo. E aí eu descobri que mudar o mundo eu não tenho força para isso, né? Mas eu entendi que eu posso mudar o mundo de alguém. Sim. Eu não preciso mudar o mundo global de uma forma, né? Mas eu posso mudar o mundo de alguém. Toda vez que eu sento aqui e que eu falo o que eu vivo na experiência da clínica, o que eu tenho de conhecimentos, se ele faz sentido para uma pessoa que está em casa, eu já estou mudando o mundo de alguém. E isso pra mim é mágico. Isso pra mim é extremamente importante. Então eu continuo no meu objetivo, mudar o mundo. Não o mundo, né, de uma forma ampla, mas é mudar o mundo de alguém. Então todos os dias quando eu levanto, eu venho com esse pensamento. Que mundo hoje eu posso mudar? Pode ser uma pessoa, pode ser 10 pessoas, podem ser 13, pode ser como o meu Instagram, 2.245 pessoas que vê. Se eu conseguir mudar o mundo de uma, o meu trabalho aqui está sendo feito. Às vezes tu muda e tu nem sabe. A maioria das vezes. Sim. A maioria das vezes a gente muda e a gente nem fica sabendo. Depois de tempo a gente ouve um comentário. Uma das coisas que eu amo receber aquelas mensagens no Instagram ou no WhatsApp de pacientes que nem estão mais comigo, mas que trazem um feedback de dizer assim, meu Deus, hoje eu lembrei de uma coisa que você me falou. Só que daí tu vai olhar, faz 1 ano que a pessoa não veio mais pra terapia e hoje ela tá me mandando mensagem dizendo que lembra. Só depois de 1 ano foi fazer sentido pra ela. Foi fazer sentido pra ela. Tu vê só. Olha o quanto que a terapia continua funcionando. Sim. Então a terapia ela não vai fazer efeito no dia. O tempo que levou. Exatamente. Né? Quando ela tá pronta pra ouvir, ela vai entender. Então não adianta você querer fazer a pessoa entender aquele momento que não... Quando ela estiver pronta, vai fazer sentido. No meu aniversário, teve uma pessoa que mandou mensagem. E aí fazia assim 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que ela não estava mais em terapia. E eu fiquei extremamente feliz quando ela mandou mensagem, porque eu não imaginei que aquela pessoa lembraria. E aí ela trouxe. Essa semana eu estava refletindo. E lembra que você me falou isso.
Então, agora eu entendi o que você estava querendo me dizer naquele momento. E aí eu fiquei pensando, gente... Que ela não conseguiu naquele momento entender por nada. Mas foi extremamente importante. Eu lembro da situação e eu lembro que ela foi embora brava comigo. Ela levou alguns dias para voltar para terapia, que eu achei que não ia voltar mais, porque ela realmente saiu muito brava de lá. Só que ela voltou, verbalizou a raiva que ela tava de mim naquele momento. A gente fizemos as pazes e seguimos. Mas ela pontuou: não concordo com o que você me falou. Eu não sou isso que você apontou aqui. Eu disse, ok. Não foi algo que eu tirei da minha mente, foi algo que ela apresentou durante vários atendimentos. Não vou questionar sobre isso, né? Depois de 1 ano e 3 meses, essa pessoa diz, nossa, agora eu entendi o que foi que você construiu daquele raciocínio. Não é que eu faço isso mesmo? Aí eu, e o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora para mudar isso, né? Então eu não sei quanto tempo pode ser. Talvez alguém que ouça o que a gente tá falando É aquele aqui. dizer às vezes que certas verdades doem, né? Dói. Que tu não quer aceitar, né? Não é dói. isso, né? Ali o tempo passa, a raiva passa e tu não. E olha que a pessoa tinha razão. Exatamente. Né? Isso é uma verdade muito dolorida quando isso acontece, né? Eu acho que é uma das... Não vou dizer que é uma das piores experiências, mas ela é desconfortável. Todo mundo fala, né? Faça terapia, faça terapia. Mas terapia não é um processo fácil. Não é um processo As sempre verdades bom. vão ser postas na mesa. Ela vai ter reações, ela vai ter reflexos que vão ser incríveis. Mas é um processo difícil, porque ninguém tá ali para ouvir verdades duras que vai aparecer. Todas elas têm evidências, porque você vai se mostrando ao longo do atendimento. Então, o que surge não é algo que o terapeuta cria, é o terapeuta mostrando para... É como se ele colocasse um espelho na tua frente e aí você começasse a tomar consciência das coisas que você faz. Só que ele é um processo desconfortável. Então, às vezes, você vai sair da terapia se sentindo mais desorganizado do que quando você entrou. Só que você vai sair se questionando, você vai sair se perguntando, você não entra mais com todas as certezas do mundo, você sai com eu fui dúvidas. resolver o meu problema e saí de lá, com mais, né? Sabe? Essa sensação, assim. E a tendência... Aí, com o tempo, tu consegue... E a tendência é que as pessoas desistam nos primeiros atendimentos, que é onde isso mais acontece. Porque quando você está vindo para terapia, ele é um momento de desconstrução. Então, o terapeuta vai ter que pegar tudo aquilo que dói para conseguir entender, sabe? Só que esse processo é dolorido, é de viver algumas situações que você não quer, é de falar coisas que você não quer. Esse movimento é difícil. Daí a pessoa vai lá, faz 3, 4 atendimentos e ela não some. Só que, gente, um terapeuta ele não vai conseguir te conhecer antes de pelo menos 7 atendimentos, pra ele conseguir, assim, dizer assim, tá, aquele aqui, que desistiu na segunda, terceira, tu encontra na rua, tu volta lá, hein? Volta, porque tu não terminou o que tu começou, volta pra terminar, que sabe? sensação louca que deve ser. É uma coisa muito precisamos estranha. Conversar, hein? Tu volta lá, hein? Assim, tem conversas que a gente faz só, internamente, gente. Mas é quase assim, tá, Rose? Tem pessoas, às vezes, que eu vejo no mercado e eu penso, danado, não voltou pra terminar o que você começou, né? A gente vai brincando, mas tem algumas coisas que dizem assim, meu Deus, tinha tudo pra dar certo, mas abandonou, né? Sim. Cada um vai levar o seu tempo, tem pessoas que voltam depois de um tempo, tem pessoas que não voltam, e aí agora eu entendo que aquelas que não voltam, não é sobre eu não ter feito um bom trabalho, não é sobre eu não ter conseguido entregar, elas não estão prontas. Ou as perguntas que eu trago, elas levam para o lado pessoal. E aí você precisa entender que o terapeuta, ele não é alguém que está contra você. Ele é alguém que está para te ajudar no processo. Ela não foi com a minha cara. Exatamente. Né? E assim, gente, não vai mudar a nossa vida. Se você continuar com uma vida ruim, para nós vai estar tudo igual. Você está pagando e a gente quer entregar resultado. Mas para entregar resultado, você tem que ser verdadeiro com as suas emoções. E acontece, daí as pessoas chegam, não, se eu não tenho problema, tá, você tá aqui por quê então? Porque fulano de tal disse que eu sou assim. O problema não sou eu, o problema é o outro. É o outro, né? Sempre o outro. Será realmente que é o outro? Daí quando a gente começa a fazer, né, uma investigação... E quando nunca a pessoa... gente, né? A gente nunca admite, né? Não, isso aconteceu, culpa tua e é assim, né? Eu, por exemplo, eu sou assim, eu não irei. Não. E pronto. Uma ótima candidata à terapia, gente. Uma ótima candidata tu à terapia. Vai lá, hein? Gente, mas olha que horas que é já. 1h30 de live. Tá vendo? 1h30.
Como a gente passa rápido aqui quando a gente começa a se empolgar na conversa. Mas, gente, olha só. Entreguei... como é que dizem? Não prometi nada e entreguei tudo. Aquela já achou que é a melhor live, né? Gente, agradeço imensamente por quem acompanhou a gente até aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda quer saber sobre mais, ficou com vergonha de compartilhar aqui com a gente, não tem problema, tem o nosso telefone, tá? Você pode entrar em contato, marca a tua sessão. Ah, Joyce, mas eu quero saber mais sobre o grupo que vocês vão fazer. O grupo que vai começar em agosto. Entre em contato. A gente ainda tá na formação dele, tá ajustando alguns detalhes. Mas logo vai sair a divulgação das datas. O próximo encontro que nós vamos ter sobre ansiedade é dia 22/7 agora, a partir das 2h30. Então, você pode fazer a tua inscrição ainda. O número de vagas, ele não é muito amplo, tá? Porque a gente consegue fazer esse olhar bem individual. Então, tem interesse? Entre em contato com a Marisa. Ou acessa lá pelo nosso Instagram, que também tem o link. Então, você já vai ter informações. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem que a gente tira. Mas eu tenho certeza que vai ser um encontro onde você vai conseguir sair com, pelo menos com o norte, do que fazer a partir de agora. Agora eu sei por onde começar. Porque na maioria das vezes, quando a gente está envolvido nos problemas, a gente até sabe fazer, mas não sabe por onde começar. O que eu faço primeiro aqui? Então, o grupo ele vai ter também esse objetivo, né? De acalmar um pouco essa ansiedade e conseguir enxergar qual é o primeiro passo que você pode dar. Outra coisa, se você quiser fazer terapia também, né? Entra em contato. Nós temos uma equipe hoje que eu tenho certeza que vai conseguir te dar o melhor suporte. A gente tá com a Nathalie, tá com a Marisa, tá com a Carol. Então, tem muita gente lá que consegue dar todo o apoio, que consegue fazer com que você se sinta acolhido, né? E encontre também a solução para o teu problema. Então, não tem desculpa. Você pode acompanhar a gente também pelo Instagram, pelo nosso site. Acompanha o que a gente escreve lá no blog. Sempre tem conteúdos riquíssimos. Eu vi os vídeos da Nath, muito legal. Tá vendo? Ela tá aparecendo agora, legal, né? E eu fico muito contente, porque daí também divide um pouco, não fica só sobre mim também. Ela consegue ser tão natural, tão, né? É ótimo. Apesar de que ela fica envergonhada exatamente como a gente, o Rose. Quando chega na hora de gravar, ela fica, né? Mas depois que sai... E ela consegue falar bem, né? Que bom. Exatamente. E eu fico extremamente feliz, né? Então, gente, tem muita coisa boa por aí. Eu agradeço imensamente por quem conseguiu acompanhar a gente até aqui. Se você começou a olhar agora, gente, não consegui acompanhar, assista de novo a live, anota todas as dicas, que aqui tem um presentão aí que a gente entregou, soluções práticas para você lidar com a tua ansiedade. Então, tem muito conteúdo bom. Compartilha com quem precisa ouvir o que a gente falou, né? Ou pra gente rir também, né? Porque a gente já falou tanta coisa hoje, né? Tanta coisa difícil, mas tanta coisa boa também. Então, compartilha essa live com quem você sente que precisa ouvir o que a gente comentou aqui. E eu tenho certeza que vai ser algo incrível. Porque eu acredito também que muitas pessoas não admitam, né? Que precisa. A maioria acha que a ansiedade é uma coisa bem simplesinha. Mas quem tá vivendo a ansiedade sabe que não é algo tão facinho, né? Que talvez algumas pessoas ainda estão no início, não desenvolveram crises tão fortes, né? Mas ao passo que a gente não vai resolvendo os nossos problemas, tudo isso vai aumentando e aí vai deixando o nosso organismo, né, a pilha. Então tem solução, só que você precisa fazer o primeiro passo, buscar ajuda, né? A ajuda ela não vai aparecer na tua porta, ninguém vai aparecer, um terapeuta não vai, nenhum grupo vai bater na tua porta e dizer assim, viemos aqui fazer um grupo junto com você. Ninguém vai lá oferecer terapia lá na tua casa, né? Talvez eu tô chegando através da mensagem. Então compartilha com o maior número de pessoas que você acha que precisa ouvir isso. Eu agradeço imensamente a participação da Rose sempre junto comigo, eu amo isso. Eu falando as minhas besteiras aqui do outro lado. Adoro isso, gente, adoro isso. E uma ótima semana para vocês, que a semana seja muito boa e com pouquíssimas situações de ansiedade, né? Se ficar ansioso, corre lá, vem lá já conversar com a gente, que eu tenho certeza... Até esqueci de avisar, mas sabe que nós fizemos credenciamento com a SIAG aqui de Guaramirim e agora a gente aceita pagamentos no Utilcard e no Utilcard Premium. Então, se você aí que tem na sua empresa, né, Utilcard e... mas eu não estou procurando terapia porque eu não tenho plano de saúde. Mas a gente aceita o Utilcard, então é um jeito que você pode fazer para vir. Outra coisa também é que nós fechamos uma parceria com a Marlan. Até essa parceria, agora no dia 17, a gente vai estar lá para apresentar os nossos serviços, mas todos os funcionários da Marlan agora
tem uma parceria de desconto. Então, você que trabalha, né, na Marlan, consegue também, é só apresentar um documento de identificação junto com o crachá para comprovar o vínculo e você já consegue um descontinho aí na sua sessão. Então, tem muita coisa boa por aí e você pode aproveitar tudo isso, tá? Então, uma ótima semana para vocês. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido. Para mim, sempre faz, né? Sim, a Rose já disse que faz também. Eu sempre falo que eu me identifico com todos. Eu sempre brinco assim, mas ela tá falando da minha vida. Eu acho tão interessante que às vezes... Eu fico surpresa, assim, que, eu que acho muito legal louca. Isso. É tão bom. Porque é um assunto, acredito, assim, que geral, né? Geral, todo mundo sente, né? Mas, gente, muito obrigado por ter participado até aqui. Um beijo e até mais. Beijão, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela participação. Você já conhece a Sabor e Prosa? Lá você vai encontrar uma linha completa de doces e salgados e almoço. Um ambiente confortável para reunir a família e os amigos e aquele almoço bem caseiro. Produtos sempre fresquinhos e de fabricação própria. Pães saindo do forno a toda hora. Dê uma pausa na correria do dia a dia para tomar aquele delicioso café. A nossa padaria fica na rua Atanásio Rosa, número 227. Fone WhatsApp 989000242. Restaurante Pesque Pague Will, situado na Rua Patrício Dias, número 3326, bairro Rio Branco, Guaramirim. Atendimento de quarta-feira a sábado, das 8 horas às 22 horas e domingo, das 10 horas às 20 horas. E feriados nacionais, das 8 horas às 20 horas. Estrada Jacuaçu. Sejam todos convidados. Pesque Pague Will, vem pra cá! Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar.